Agências de marketing nichadas, armadilha camuflada ou o segredo oculto para o sucesso da sua agência. Tem muitas pessoas falando opiniões diversas por aí na internet. Algumas pregam que você precisa nichar a sua agência de qualquer maneira e outras falam que isso é uma armadilha camuflada. E você fica no meio dessa confusão toda, mais perdido que vegano em churrascaria sem saber qual caminho seguir. Talvez você já tenha resultados em um mercado específico, mas sem a confiança de nichar a sua agência. Mas e aí, será que vale ou não vale a pena ter uma agência nichada? E se for, qual o caminho definitivo para escolher o seu mercado? É isso que você vai ver agora no documentário definitivo sobre agências nichadas. A armadilha camuflada ou o segredo oculto do sucesso. Muito bem, antes de começar, já me conta aqui nos comentários se você tem uma agência nichada ou não. E aqui não vai ter enrolação, mas você precisa entender um pouco do contexto. Porque se você é da antiga como eu, que estou há mais de 10 anos no marketing digital, vai se lembrar que antigamente não tinha essa de agências nichadas. Existiam apenas as agências de publicidade tradicional e as agências de marketing digital. Dentre essas aqui, tinha as agências de inbound marketing, as agências de infoprodutos e as agências que faziam um pouco de tudo. Mas segmentação por nicho de mercado era muito pouco falado. E todas essas agências com um trabalho minimamente bem feito conseguiam se destacar porque era muita demanda e pouca oferta. Oferta de qualidade então nem se fala. Mas o mercado amadureceu, se profissionalizou e a exigência aumentou e muito. Se antes a gente estava em um oceano azul e qualquer agência crescia só com indicação, agora isso é muito mais complicado. Se a sua agência não souber fechar novos clientes sem depender de indicação, dificilmente ela vai crescer de forma exponencial. E aí você tem dois caminhos para seguir para não depender de indicação. O caminho da prospecção ativa, que você tem que ficar ligando e implorando para que as pessoas te deem uma oportunidade de conversar com elas, ou criar funis de vendas, em que você terá que atrair as pessoas principalmente através de conteúdos e anúncios. Se você escolher a primeira opção, realmente você até pode fazer esse trabalho no aleatório, mas eu sei que você já está de saco cheio de prospecção ativa. E se você tem uma agência de marketing, o mínimo que se espera é que você queira fazer marketing para sua própria agência. Prospecção ativa é um processo comercial, então você precisa criar funis de vendas para sua agência. Agora pensa comigo aí, como que você vai chamar a atenção do seu cliente ideal através de um conteúdo ou anúncio se você nem sabe quem ele é ou não está usando uma segmentação adequada? Imagina um anúncio assim: ei, empresário, você quer aumentar o faturamento da sua empresa? Clique em Saiba Mais que eu vou te ajudar. Agora imagina um outro anúncio assim: ei, dono de e-commerce de calçados, você quer aumentar o faturamento da sua loja? Já contratou outros profissionais que não entendiam nada do assunto? Eu criei uma metodologia específica para o seu mercado e posso te ajudar a triplicar o faturamento utilizando as técnicas mais modernas de marketing digital. Ficou interessado? Clique em Saiba Mais, preencha um rápido formulário que nós vamos te ajudar. Qual você acha que vai ter mais resultado? Sem segmentação nenhuma ou com uma segmentação bem clara e objetiva? Então, sem ficar em cima do muro aqui, porque entre todos os motivos para você nichar sua agência, como ser mais fácil de se colocar como uma referência especialista, ser mais fácil no operacional dos seus clientes, você poder cobrar mais caro pelos seus serviços, entre todos esses motivos e alguns outros, o principal é para você atrair clientes através de conteúdos e anúncios. Olha só, todo o conteúdo criativo da minha agência, a gente tem uma segmentação muito clara, com uma dor ou um desejo muito forte. Como que você espera captar a atenção do seu ICP, sendo que você não sabe quem é ele, sendo que você não deixa isso claro nos anúncios e não tem uma dor ou um desejo dele? Simplesmente não vai acontecer. E antes de você vender para o seu cliente, você precisa captar a atenção dele. Então é sim muito mais fácil você conseguir vender para a sua agência sem depender de indicação através de funis de vendas se você tiver uma agência nichada. E se você ainda não tiver a coragem de nichar toda a sua agência, é muito importante que você niche pelo menos os seus funis. E aqui eu vou te dar todo o caminho definitivo para fazer isso. Agora sim você vai descobrir como nichar a sua agência. Nesse vídeo aqui eu vou te passar dois materiais e informações exclusivas para você descobrir isso de uma vez por todas. O primeiro deles é a mandala do Ikigai, que é um conceito japonês para achar o seu propósito de vida e pode muito bem fazer o mesmo pela sua agência. Olha só, mandala do Ikigai é bem simples. Primeiro você vai pensar o que você ama fazer. Depois, o que é bom para o mundo que você faz. Depois, o que você pode ser pago para fazer. E por último, o que você é bom em fazer. Se unir tudo isso aqui vai ser a mandala do Ikigai. Feito isso, você vai para a segunda parte que eu chamo de indicadores do Alex Hormozzi. Considere esses 4 indicadores para identificar se o seu nicho vale a pena ou não. O primeiro deles é uma grande dor.
Por exemplo, você está em um mercado que tem uma dor muito forte, inclusive falei sobre dor nesse vídeo aqui. E o que você faz resolve um grande problema deles, ou seja, o que você faz muda o jogo dos clientes. Quanto maior e mais rápido for o seu sim dessa resposta, mais caro você vai poder cobrar. O segundo indicador é o poder de compra. Sendo bem direto aqui, o mercado que você tá pode pagar o preço que você quer cobrar? Por exemplo, eu já vi uma agência segmentando para psicólogo e depois descobrindo que quase ninguém desse mercado poderia pagar o que essa agência queria cobrar. E assim, não me entenda mal, porque você até pode escolher um nicho que não tem um poder de compra tão alto, porque desses 4 indicadores do Hormose, é óbvio que o ideal é que você tenha esses 4. Só que não precisa necessariamente ter todos. Caso você escolha um nicho que não tem um poder de compra tão alto, primeiro ele precisa seguir os outros 3 indicadores obrigatoriamente. E segundo, você precisa se preparar para essa realidade, principalmente para ganhar em volume e reduzir os custos das horas de trabalho. O terceiro indicador é ser fácil de segmentar. Imagina aí que você escolheu um nicho que tem uma grande dor e um alto poder de compra, mas é difícil segmentar e é muito pequeno. Como que você espera chegar no seu cliente ideal para fazer anúncios que convertem? Pode ser muito difícil e talvez não valha o esforço. O quarto e último é o crescimento. Meu amigo, isso aqui eu nem precisava explicar, né? Mas você precisa escolher um mercado que esteja em ascensão. Porque você pode não ter culpa de ter nascido quebrado, mas escolher um nicho quebrado, aí você vai ter sim. Agora que você já tem esses 2 materiais para te ajudar a planejar de uma vez por todas o mercado da sua agência, eu vou te dar a minha visão aqui sobre 4 assuntos que você pode estar pensando. Mas antes, não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para escalar sua agência de uma vez por todas. O primeiro é: meu nicho tem muitos concorrentes. Olha só, é óbvio que o ideal é você escolher um nicho que tenha muita demanda e pouca oferta. Afinal, essa é a lei mais antiga de todas. Só que eu te dou a minha palavra que se você tiver um bom trabalho e souber se posicionar, não importa a quantidade de concorrentes. Sim, existem mercados muito concorridos, como marketing médico e e-commerce, mas a grande maioria faz um trabalho muito fraco. Elas não sabem se preparar corretamente, não sabem se posicionar e criar uma oferta sexy. Então, se você souber fazer tudo isso e tiver uma metodologia inovadora, sua agência vai conseguir se destacar mesmo em mercados concorridos. E agora eu vou me usar de exemplo e não da minha agência, porque eu comecei a falar para outros donos de agências em fevereiro de 2023 e em pouco tempo eu consegui me destacar mesmo em um mercado muito concorrido. E eu te garanto que o seu mercado não é mais concorrido do que mentores para agências. É claro que você terá seus desafios, como eu também tenho. Quando você escolhe um nicho muito concorrido, você precisa se destacar pelo método e pelo posicionamento. Mas se você fez os exercícios anteriores e identificou que é um bom mercado, meu amigo, só vai, não tenha medo dos concorrentes. O segundo é: meu nicho é muito problemático. Deixa eu te contar um segredo aqui. Todo o mercado é problemático, todos os nichos têm os seus problemas, mas você vai escolher os problemas que você já conhece ou ainda não conhece. Por exemplo, o nicho de atacado, os donos se preocupam demais com você atendendo os concorrentes deles. O nicho médico, os médicos se acham quase semideuses. O nicho de e-commerce, os donos de e-commerce falam que não tem tempo para quase nada. O nicho de imobiliária, eles não entendem tanto os termos importantes do trabalho. Entre vários outros problemas dos nichos que eu poderia ficar horas falando aqui. Mas você vai entendendo os problemas do seu nicho e descobrindo como superar ou minimizar cada um deles. Por exemplo, recentemente teve um mentorado que entrou na fábrica de agência 6 dias. Ele me falou que tinha uma clínica com a ex-esposa dele e ele ficou responsável por essa parte de marketing. Ele fez um ótimo trabalho, a empresa bombou, ele começou a trabalhar com outras amigas da esposa, todas essas outras empresas começaram a dar certo. Só que ele separou e entrou na mentoria. E ele me falou que ele não queria focar em clínicas, porque, segundo ele, as donas de clínicas não entendiam tanto os termos, elas não queriam entender e era muito difícil. Ele estava pensando em migrar para e-commerce porque era mais fácil de monitorar os dados e fazer um acompanhamento mais profissional. Falei com ele: meu amigo, você entendeu quais são os seus problemas dessas clínicas? Você já teve uma clínica de sucesso, você já tem bagagem. Você acha que no e-commerce não tem os seus problemas? Que os donos de e-commerce também não têm as suas dificuldades? Tem muito, você apenas não sabe quais são. Se você já teve esse sucesso todo, se você já tem um bom trabalho, foca em clínicas médicas, e foi o que ele fez e deu super certo. Eu falo mesmo para você aqui, valorize a sua história, porque tudo que você já teve pode ser bagagem e pode te ajudar a te colocar como uma referência. O terceiro assunto é: meu nicho é muito pequeno. Olha só, o que eu vou falar aqui não anula os indicadores do Hormose nem a mandala do Ikigai que você já fez. E é óbvio que é muito melhor escolher o nicho em ascensão e fácil de segmentar. Só que eu tenho grandes cases aqui em nichos que você nem imaginaria. Por exemplo, eu tenho um mentorado chegando nos 6 dígitos por mês agora no nicho de lojas para colchões. Então não tenha medo se o seu mercado pareça pequeno demais ou difícil demais. E por último será que eu desisto do meu nicho? Realmente você não precisa morrer abraçado no seu nicho.
Eu tenho um mentorado aqui que era nichado para tatuadores, mudou para médicos e bombou. Porém, em muitos casos, eu te diria até que na maioria dos casos, o problema não está no nicho, está na oferta, no posicionamento e nos funis das agências. Eu só vou concordar com essa mudança depois de meses tentando, fazendo tudo certo, seguindo todas essas estratégias da aula de funis que está passando aqui agora, e depois de ter feito os exercícios dessa aula de hoje e constatado que realmente você precisa mudar. Se for isso, tudo bem, tá liberado. Mas se não for, melhore a oferta, melhore os funis e melhore o seu posicionamento. Isso é tudo o que você precisa saber sobre agências nichadas. Não fique com sobrecarga de informações. E agora o que você precisa fazer é assistir esse vídeo que está passando agora ou aqui sobre como você vai escalar sua agência de marketing digital.